O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast, né? E finalmente chegamos aí ao episódio de número 100, que vai ser a terceira parte do especial sobre o livro Meu Filho Dahmer, né? Então, vou trazer para vocês aqui mais uma parte, sempre prezando aqui pelo bom conteúdo, tá? Um conteúdo que eu acredito vocês não veem tão fácil assim em outros podcasts. O caso em si do Jeffrey Dahmer realmente já foi bastante falado aí em vários podcasts e canais no YouTube, mas com o foco nesse livro realmente, né, é algo mais difícil de se encontrar, e é por isso que eu trouxe para vocês, tá? Então a gente vai, né, para a terceira parte e já quero desejar a vocês um feliz ano de 2026. Se eu estiver postando isso aqui e você estiver ouvindo já depois, né, do fim do ano de 2025, porque eu acredito que sim, né, eu tô fazendo o possível para entregar antes, mas acredito que não vai dar certo aí o fim de ano, muita correria. Um feliz 2026 para vocês e espero que o Natal também tenha sido muito bom para vocês, seus amigos e familiares, tá? Então é isso, amigos, mas antes, obviamente, né, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube e seguirem o Crimecast no Instagram, né, que vocês já devem saber, é o Crimecast_podcast, tá? Em janeiro aí, como eu já havia comentado, muito provavelmente mais conteúdo e um conteúdo com mais frequência que eu vou ter aí um tempinho maior a partir do mês de janeiro. Então é isso, amigos, a gente vai agora para a terceira parte desse especial sobre o livro Meu Filho Dahmer. E aí, amigos, vocês lembram que lá na segunda parte, o final da segunda parte era ali sobre, eu falei um pouco, né, eu li trechos do livro onde o Lionel falava sobre a segunda gravidez, né, da Joyce e dessa mudança na personalidade do Jeffrey e da dificuldade dele em relação a ir para a escola, né? O medo ali, o receio que ele ficou de ir para o colégio, mas obviamente ele tinha que ir para o colégio. E aí eu vou continuar no trecho que fala dessa parte, né? Quando o Jeffrey está se preparando para começar as aulas lá, quando eles se mudaram de Pamelcourt. O trecho diz o seguinte, ó, o Lionel relatando aqui. Lembro-me até hoje do terror estampado no rosto dele na manhã daquele primeiro dia de aula. Jeff parecia mudo, seus traços congelados e estáticos. O garotinho que antes era tão feliz e autoconfiante havia desaparecido. Ele tinha sido substituído por outra pessoa, alguém diferente, profundamente tímido e distante, quase incomunicável. Essa foi a criança que começou a estudar na Hazel Harvey Elementary School no outono de 1966.
Não foi surpresa para mim quando, no mês seguinte, ao encontrar com a professora da primeira série, sua descrição de meu filho fosse sobre essa nova pessoa que ele havia se tornado. A senhora Allard, uma professora muito empática, disse-me que Jeff a havia impressionado por ser tão recluso e exageradamente tímido. Ele era muito educado e seguia todas as suas instruções, mas também havia lhe dado a impressão de uma profunda tristeza. Meu filho não interagia com nenhuma das crianças, embora fizesse o trabalho exigido. Sempre o fazia sem interesse, como uma mera tarefa que precisasse ser realizada. Ele não participava das conversas das outras crianças, não respondia às tentativas casuais de aproximação que faziam e tampouco se interessava em retribuí-las. Durante o recreio, ficava sempre sozinho, apenas andando pelo pátio, fazendo o que a professora descrevia como, abre aspas, nada. Claro que para mim, tudo isso estava ligado ao fato de termos nos mudado para uma casa diferente, em outra vizinhança e em um novo estado. Já tinha ouvido histórias sobre crianças que haviam ficado brevemente desorientadas devido a mudanças abruptas, tendo sido retiradas de ambientes familiares e jogadas em locais que lhe pareciam estranhos. A melancolia que enxergava no comportamento de Jeff me parecia uma reação perfeitamente comum. Para mim, meu filho apenas não era muito bom em se adaptar a novas circunstâncias, uma falha que dificilmente poderia ser tida como fatal. Ainda assim, a timidez e o isolamento de Jeff eram sérios o suficiente para que uma medida fosse tomada. Quanto à professora, ao concluirmos nossa reunião, ela me assegurou que faria tudo o que pudesse para que Jeff se soltasse um pouco, fazendo o possível para integrá-lo à comunidade escolar. A caminho de casa naquela noite, refleti sobre minha própria timidez. A mim parecia que o comportamento de Jeff ao longo daquelas semanas se assemelhava ao meu próprio comportamento, que era parecido quando eu me via em situações ou locais desconhecidos. Quando menino, eu era muito tímido, exatamente como ele. Todo ano temia o momento de mudança de série, mesmo que não houvesse qualquer mudança de prédio ou que continuasse na mesma sala de crianças que já conhecia. Era como se algum elemento da minha personalidade ansiasse por uma previsibilidade completa, uma estrutura deveras rígida. A mudança, fosse ela boa ou má, me causava medo. Era algo a ser evitado. Sendo um menino estranho e inseguro, perseguido pelo meu grave senso de inadequação, eu concebia o mundo como algo hostil e suspeito, um lugar que às vezes me confundia e, por causa disso, passei a olhá-lo com um grave senso de inquietude. E aí ele meio que se compara ali, imaginando a infância dele, se compara com um filho. Porém, em outro trecho aqui, ele fala outra coisa. Hoje sei o quanto estava errado, que a condição de Jeff era muito mais grave que a minha. Enquanto eu sofria de timidez, Jeff sofria de um isolamento total. Enquanto eu havia conhecido o poder de um estranho fascínio, Jeff estava caminhando para as garras de uma profunda perversidade. Agora, sempre que observo as fotografias daquela época, imagino tudo o que estava se formando por trás daqueles olhos. Também me pergunto se haviam sinais visíveis de tudo aquilo. Será que eu poderia ter percebido se tivesse sido mais atento? Será que eu teria conseguido discernir o que vislumbrei
ou teria apenas dispensado aquilo sob o rótulo de, abre aspas, coisas de criança, e deixado para lá, esperando que a vida adulta trouxesse uma cura para o que tivesse pressentido, embora não entendesse com clareza. Será que havia alguma forma de salvar meu filho daquelas presas que estavam começando a devorá-lo? Então, é um relato bem profundo, né? Porque o Lionel, ele contando aqui, né, a infância, ele dá uma total noção de que não conseguia perceber nada demais, né? Ele sempre fala que o que ele imaginava não era nem 5% do que ele via e do que ele viveu naquela época, né? Então, ele meio que se culpa, né? Ou meio que fica ali em dúvida se ele talvez tivesse, né, algum jeito, né, alguma maneira de perceber que aquele jeito do Jeff, principalmente agora, né, não era normal e era algo muito sério, né? E aí, amigos, eu vou pular para uma parte aqui, um trecho, quando eles se mudam novamente, né? O Lionel conta o seguinte: mudamos-nos novamente quando Jeff tinha 7 anos de idade, desta vez para uma casa alugada em Barberton. Imaginei que ele aprenderia a lidar com isso. Meu filho se sentiria desorientado de novo, mas, na minha opinião, aprender a lidar com mudanças era uma lição em si. Afinal, mudar fazia parte da vida, algo que ninguém podia evitar. Ao mudarmos de casa mais uma vez, Jeff estaria apenas recebendo outra lição sobre como aprender a se adaptar. É claro que, naquela época, Jeff tinha de se adaptar com algo mais que um novo lugar no qual morar. Vários meses antes, havia nascido nosso segundo filho, David. Diferente de Jeff, David passou por um problema em seus primeiros meses de vida. Ele sofria de cólicas e mantinha Joyce e eu acordados noite após noite. Isso só aumentou a tensão que já estava se construindo entre nós, tornando tudo consideravelmente mais complicado. Esse problema se potencializou com o fato de Joyce ter entrado em um quadro de depressão aguda. Ela estava nervosa ao extremo e passava a maior parte do tempo na cama. Por estar nessas condições, a maior parte das tarefas domésticas e cuidados com as crianças caía sobre mim. Por causa disso, passei a levar Jeff cada vez menos à igreja, até que, por fim, decidi que poderia alcançar satisfação espiritual apenas realizando minhas leituras em casa. Algumas das tarefas domésticas, contudo, eram muito prazerosas, como, por exemplo, as caminhadas de 3 quilômetros que Jeff e eu fazíamos com Frisky para comprar ovos de fazenda que depois cozinhávamos para o café da manhã. Além disso, nas tardes de sábado, Jeff e eu dirigíamos até Ohio, próximo de Barberton, para tomar nossas vacas pretas de chocolate, hábito que mantínhamos desde Ames, Iowa. Por outro lado, meu relacionamento com Joyce era cada vez menos agradável. Embora ainda discutíssemos muito, nossas brigas não ultrapassavam os limites do normal. Não gritávamos mais um com o outro, não atirávamos coisas, brigávamos e depois abandonávamos o campo, mas ainda havia bons momentos entremeados entre os maus. Por isso, era tão difícil para mim admitir que nosso casamento estava saindo dos trilhos. Dave tinha 5 meses de idade quando nos mudamos para Barberton. Era abril de 1967 e ele dormia tranquilamente nos braços de Joyce enquanto dirigíamos para a nova casa. Jeff, por sua vez, estava sentado no banco de trás, impassível, nem excitado nem amedrontado, como se sua capacidade emocional
estivesse diminuindo. A intensidade de seus sentimentos parecia ter se estabilizado. Ele parecia mais passivo, um comportamento que mostrava uma estranha resignação, algo que se tornaria a principal característica de sua personalidade. Já em Barberton, consigo me lembrar de Jeff e Frisky brincando no quintal da casa nova, meu filho usando jeans e uma camiseta listrada. Em alguns momentos, parecia ter voltado a assumir seu antigo comportamento, despreocupado e animado, como era em Pummel Court. Pouco depois de nos mudarmos para a nova casa, ele fez amizade com um garotinho que vivia na casa atrás da nossa. O nome dele era Lee. Jeff e o amigo passavam a tarde brincando. Em outubro, eles saíram para pedir travessuras e gostosuras juntos. Joyce os serviu um pouco de ponche de bruxa, raspadinhas de laranja e refrigerante de gengibre, e então os dois saíram por todo o bairro, vestidos de diabinhos e marchando de casa em casa. Antes de saírem, os dois meninos posaram para uma foto, ambos sorrindo, radiantes, em suas fantasias. Na fotografia, Jeff está à esquerda, e não há qualquer sugestão de que, nos próximos anos, sua vida vá divergir radicalmente da de qualquer outro menino. Ele parece relaxado, feliz, totalmente à vontade com seu novo amigo. Já olhei essa foto muitas e muitas vezes. Não há ali o menor indício de que, em apenas alguns anos, meu filho acharia tão difícil se aproximar de outro ser humano que ficaria à espreita de um atleta que achara atraente, armando uma emboscada no meio de arbustos com um taco de beisebol na mão, com a intenção de usá-lo para deixar o jovem desacordado, a fim de que pudesse, abre aspas, se deitar com ele, como afirmaria depois, se deitar com um corpo inconsciente. Na fotografia não há o menor indício de que estava desenvolvendo um pavor tão grande de pessoas, sentindo-se tão intimidado por sua presença que, para ter qualquer contato com elas, meu filho precisaria que estivessem mortas. Então, essa parte aqui, o Lionel diz que foi um momento em que parecia que o Jeffrey estava bem, né? Ele tinha feito um amiguinho ali e tal, e aquela foto foi um momento tão ali legal, né? Nas lembranças do Lionel, que ele diz que olha para a foto e não consegue imaginar como, né, que aquele garotinho alguns anos depois fosse capaz de fazer, né, as coisas que ele fez e de nutrir, né, os sentimentos que ele passou a nutrir quando foi crescendo. E aí ele continua aqui, né? Até hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, sempre me pergunto se teria sido possível mudar o curso das coisas. Claramente, havia vislumbres de afeição, de algo gentil e infantil, que rompia a máscara da distância e introspecção. Houve até um momento, quando Jeff estava na 3ª série, em que ele tentou se aproximar de uma pessoa que não estava em nosso círculo familiar. A moça era uma auxiliar de professora, e não sei a exata natureza da relação deles, apenas que Jeff desenvolveu um carinho por ela. Talvez ela tenha se tornado amiga dele de alguma maneira. Talvez tenha tentado ultrapassar o isolamento e a sensação de que havia um problema ali, usando uma abordagem melhor que a minha ou a de Joyce. Talvez não tenha sido nada mais que um sorriso ou um toque casual, algo que atingiu Jeff como uma coisa fantástica e deliciosa. Anos depois, quando perguntei a ele por que tinha se aproximado dessa mulher em especial,
ele respondeu com pouco mais que um encolher de ombros. Abre aspas. Ela era legal comigo, eu acho. Fecha aspas. Disse ele naquele tom monocórdico e sem vida que tinha se tornado sua voz. Ele não se lembrava do nome dela e tampouco o que havia feito para que gostasse mais dela que de qualquer outra professora. Foi como se não tivesse sido nada mais que uma sombra passageira, moderadamente agradável, mas sem qualquer importância. Olha isso, cara. Eu nunca saberei o que havia naquela mulher para que Jeff reagisse a ela. Só sei que ele reagiu, que se aproximou, fez um pequeno e desengonçado gesto na direção de outro ser humano. Foi um mero presente de criança, um pote de girinos que Jeff havia pegado em um riacho no campo logo atrás da Universidade Light School, onde ele, Frisky e eu costumávamos perambular e jogar basquetebol aos sábados e às vezes depois do trabalho. Jeff a presenteou inocentemente, como uma expressão de seu afeto. Depois, contudo, descobriu que ela havia entregado o pote de girinos para Lee. Lee, vocês lembram, né? O amiguinho dele lá. Mais tarde, por vingança, Jeff se esgueirou até a garagem do amigo, encontrou o pote de girinos e derramou óleo de motor na água, matando cada um deles. Até onde sei, esse foi o primeiro ato de violência cometido por meu filho. Um dos fios que o seguravam no lugar escorregou da trava de segurança e por um momento fugaz, a versão sombria de Jeff, aquela que estava crescendo conforme meu próprio filho envelhecia, de repente emergiu na figura de um garotinho despejando óleo de motor em um monte de girinos. Nos anos seguintes, aquele lado obscuro cresceria e se tornaria ainda mais poderoso dentro de meu filho, até que, enfim, se conectasse ao brotar de sua sexualidade. Então, depois disso, ele o consumiria por inteiro. Esse relato aqui, amigos, já mostra como que eram os sentimentos do Jeffrey em relação ao que talvez ele tenha levado como uma rejeição, né? Ele deu algo de presente e depois a pessoa simplesmente entregou para um outro garoto que era o amigo dele, né? E aquilo para ele foi, eu acho que inconcebível, né? E então ele faz isso, né? Coloca o óleo de motor na água e mata os girinos. Então aqui já se tem uma noção e o Lionel fala que talvez, pelo que ele sabe, tenha sido o primeiro ato ali de violência quando ele tinha ali na faixa dos 7, 8 anos, né? E aí, amigos, a gente vai aqui já ler um trecho do capítulo 3, né, que é um relato do próprio Jeffrey de quando ele tinha 10 anos. Olha só. Eu ainda me lembro da minha primeira fantasia sexual. Na época, eu devia ter uns 10 anos de idade e passava muito tempo lendo Ferdinando. Durante a leitura, fiquei obcecado pelas mulheres robustas e voluptuosas que apareciam na tirinha. Na minha fantasia, sonhava que uma delas me segurava em uma espécie de abraço sexual. Não era sexo, não exatamente, mas sei que tinha a ver com sexo. Sei também que as personagens daquele quadrinho, e não pessoas reais, tinham sido os meus primeiros objetos genuínos de desejo sexual. Nos anos seguintes, tudo viria a mudar,
e minhas fantasias se voltariam para objetos de desejo mais previsíveis, mulheres extremamente belas que via em revistas, cantoras famosas e atrizes de cinema. Meu imaginário seria considerado, na falta de uma palavra melhor, abre aspas, normal, e eu passaria a sonhar com a garota loira que vivia na minha rua, minha sexualidade finalmente adquirindo aspectos mais ricos e maduros que possibilitariam uma ligação amorosa. Às vezes, quando lembro de Jeff aos 9 ou 10 anos de idade, me pergunto se ele já caminhava em direção a alguma fantasia que houvesse surgido do nada, mas que lentamente estivesse começando a residir de forma perpétua em sua mente. E aí, amigos, corrigindo aqui, né, esse relato sobre a primeira fantasia que ele teve é do próprio Lionel. E aí ele faz ali um paralelo com o Jeff, né? Numa avaliação psiquiátrica que li, meu filho dizia ter tido suas primeiras fantasias sexuais por volta dos 14 anos, mas notei mudanças nele muito antes que chegasse nessa idade. Por isso, tenho dificuldade de acreditar que algumas ideias tenebrosas, mesmo que vagas e indefinidas, já não estivessem se formando dentro dele. Então, amigos, você vê que ele faz esse paralelo e questiona isso, né? Será que é verdade? Pelo que ele percebia do filho, ele diz que não acredita que o Jeffrey só tenha tido alguma fantasia sexual lá pelos 14 anos. Ele acredita que foi muito antes pelo que ele via do comportamento do filho. E também relacionando ali com ele mesmo, né? No relato, né, no começo aí desse relato, ele fala que ele teve essas primeiras fantasias justamente com 10 anos. E aí, amigos, a gente vai ficar por aqui, tá? Para não ficar muito longo, eu vou fazer uma próxima parte e aí nós vamos entrar nos trechos ali mais diretos de quando o Jeffrey, né, já passa a ter o comportamento de uma pessoa que tem capacidade e tem a intenção de machucar outras pessoas, tá, amigos? Então é isso, vou ficar por aqui e em poucos dias eu volto aqui no Crimecast.